É muito comum que depois de um tempo mexendo com o tarô, seja observado a recorrência de algumas cartas. Na semana passada eu tirei mais uma vez o Nove de Espadas. É uma carta que fala basicamente sobre depressão, ansiedade, essas coisas ruins. E coincidiu com um momento que eu estava fazendo um estudo sobre o Eterno Retorno, que é uma racionalização, uma teoria de Nietzsche. E eu vou trazer esse tema para a gente conversar um pouco hoje. Eu vou ler um trecho do texto Vontade de Potência, uma obra póstuma de Nietzsche, e a partir daí vou desenvolver algumas conexões interessantes que eu fiz aqui com o tarô. É no seio do terreno, sobre esta terra, nesta vida, que é preciso distinguir o que vale a pena ser vivido e o que merece perecer. Se em tudo aquilo que queres fazer começares a te perguntar: será que quero mesmo fazê-lo um número infinito de vezes? Isso será para ti o centro de gravidade mais sólido. Minha doutrina ensina: vive de tal maneira que devas desejar reviver. É o dever. Aquele cujo esforço é a alegria suprema, que se esforce. Aquele que ama, antes de tudo, o repouso, que repouse. Aquele que ama, antes de tudo, obedecer e seguir, que obedeça. Mas que saiba bem aonde vai a sua preferência, e que não recue ante a nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Essa doutrina é amável para aqueles que não acreditam nela. Ela não possui nem inferno, nem ameaças. Aquele que não acredita sentirá em si apenas uma vida fugaz. Bom, então vamos passar aqui alguns pontos na ordem do texto para a gente ficar bem contextualizado. O começo do texto ele diz assim: é no seio do terreno sobre esta terra nesta vida que é preciso distinguir o que vale a pena ser vivido e o que merece perecer. Então, para Nietzsche, a vida boa não é a vida pautada em ídolos, pautada em valores transcendentes. Não é a vida na religião. A razão da vida do religioso qual é? A palavra de Deus, é a religião, é a transcendência. A razão do funcionário da empresa, é o sucesso da empresa. A razão do ativista é a defesa da causa. Então, todos esses pontos mostram o quê? Que a razão da vida está fora da vida. Para Nietzsche, a boa vida, tem a sua razão nela mesma, sobre esta terra, nesta vida. Então, a gente já exclui aqui uma interpretação sobre o eterno retorno, que é uma teoria de funcionamento do universo. De que vem o outono, aí vem o inverno, aí vem a primavera, vem o verão, que o mundo funciona em ciclos. Não é isso que ele quer dizer. Ele também não quer dizer que o universo funciona como um movimento elástico, que ele se expande e depois se retroage, e aí quando ele vai se expandir de novo, todos os eventos que a gente viveu serão repetidos. Isso está escrito em alguns trechos da obra de Nietzsche, mas não é isso que se refere eterno retorno. O eterno retorno, sobretudo, é uma proposta de racionalização. É uma proposta de reflexão, uma triagem dos instantes de vida que são bons, que merecem ser vividos novamente, e os instantes de vida menos exitosos. Ok? Seguindo, se em tudo aquilo que queres fazer começares a te perguntar: será que quero mesmo fazê-lo um número infinito de vezes? Isso será para ti o centro de gravidade mais sólido. Minha doutrina ensina: vive de tal maneira que devas desejar reviver. É o dever. Aquele cujo esforço é a alegria suprema, que se esforce. Aquele que ama, antes de tudo, o repouso, que repouse. Aquele que ama, antes de tudo, obedecer e seguir, que obedeça. Ele não está falando aqui de uma vida pautada na vontade fugaz, na vontade passageira. Eu vou fazendo conforme eu vou sentindo. Também não é isso.
ele é muito claro quando ele afirma que a vida ela é boa quando a gente vive os momentos que nós gostaríamos que durassem mais. Então, é como se a gente fosse ouvir uma música no repeat. Não estou ouvindo porque tenho vontade e depois vai passar. Não, eu vou ouvir de novo porque eu quero ouvir de novo. E aqui a minha vida encontra sentido. Aqui num exemplo pessoal, eu só consigo me lembrar de um momento que eu acho que senti isso daí que Nietzsche que eu ouvi tá dizendo. E foi na época que eu tinha banda ainda, eu tava cantando, foi meu segundo show, foi legal pra caramba, tava lá, todo de preto, cantando um cover de Lacrimosa, com a banda por trás, o público curtindo, porra, foi demais. Eu viveria pra sempre aquele momento. Até porque trabalhar com voz é um negócio que dá muito prazer, então aquele momento é um momento que naquela hora me marcou muito. Eu viveria pra sempre aquele momento. Aí aproveitando para fazer um desdobramento, se eu vou continuar querendo viver aquele momento pra sempre amanhã, não importa. Mas naquele momento eu estava querendo viver aquilo pra sempre. Seguindo. Mas que saiba bem aonde vai a sua preferência. Aqui a gente já começa a resgatar um pouquinho do vídeo anterior sobre a Rainha de Espadas, que foi um vídeo que eu falei bastante sobre minimalismo, sobre reflexão da minha vida atual em comparação à vida que eu estava levando antes desse tempo de quarentena, que eu estava gostando. E então a gente fez de fato uma reflexão sobre coisas que fazem sentido, mas ficou nesse campo, né? Ficou no campo da reflexão. Agora a gente vai dar um próximo passo no texto. Olha a frase que vem agora. E não recue ante nenhum meio. Quando o 9 de espadas saiu, uma primeira leitura foi, parece meio óbvio, né? Saiu o 9 de espadas, pandemia, tô aqui solitário, meio introspectivo, tem toda essa coisa, essa tensão no ar, então me pareceu ser razoável uma carta como essa no momento. Mas eu não me dei muito por satisfeito, eu fui explorando um pouco mais. E o que acontece? Existe uma diferença entre você racionalizar sobre as coisas que você gostaria de fazer, mas saiba bem onde vai a sua preferência, para executar as coisas que você gostaria de fazer e que não recue ante a nenhum meio. Porque quando a gente começa a pensar em executar as coisas que a gente gostaria de fazer, a gente percebe que a gente vai executar quase nenhuma. Isso implica em confronto. Se eu for executar realmente tudo o que eu estou pensando, que eu gostaria de executar, que eu estou tendo de insight agora, nesse período de pandemia, eu ia desafiar o mundo em várias instâncias. Começando que eu não ia sair mais de casa. Então, pressupõe confronto. E é angustiante essa clareza. Você tem um trabalho de racionalização, de entendimento dos seus prazeres, das suas vontades, mas não executa. Então isso chega a ser uma frustração para a pessoa que reconhece suas pulsões, seus desejos, mas aí vai tá implícito o confronto. E aí a gente chega à conclusão de que quase nunca a gente faz o que quer. Então, ou a gente se submete à vontade do mundo, ou a gente muitas vezes vai ter que confrontar, vai ter que peitar o mundo e fazer valer a nossa autoridade. Só para concluir aqui antes, só para não deixar o texto em aberto antes de uma conclusão com relação às cartas, é a eternidade da vida que está em jogo. Essa doutrina é amável para aqueles que não acreditam nela. Ela não possui nem inferno, nem ameaças. Aquele que não acredita sentirá em si apenas uma vida fugaz. Quando ele diz vida fugaz, ele não está querendo dizer uma vida passageira. Ele está querendo dizer o seguinte: se a vida boa é a vida no instante, é a vida na vida presente,
Quando a gente está vivendo momentos que não nos agradam, é muito fácil a gente escorregar para o tédio, para a gente lembrar de um passado bom, como foi o caso que eu citei do show que eu gostei pra caramba de fazer, ou projetar um futuro com uma conquista, um resultado de um projeto. Então, tudo isso está onde? Está fora da vida. A vida ficou fugaz a partir do momento que você não está lá vivendo o momento pelo momento. Depois que dei uma organizada nessa linha de raciocínio, eu lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho muito interessante. Eu sonhei que eu estava morto. Eu sonhei que eu tinha morrido, que eu estava transitando pela Terra num corpo espiritual e eu estava bem leve, estava muito tranquilo. Mas a morte, o que é a morte? A morte é a progressão do 9 de espadas, que é o 10 de espadas. Talvez a gente faça uma reflexão sobre o 10 de espadas em algum outro momento. Só sei que eu acordei bem tranquilo, bem à vontade, bem confortável. Isso me deu uma certa confiança de que as associações talvez tenham feito sentido. Eu acredito que dialogou com as demandas do meio consciente. Vamos continuar observando os sonhos. Nessa rápida conversa, eu resgatei alguns exemplos do curso de ética do Clóvis de Barros Filho, que está disponível em alguns sites da internet, curso de ética. As últimas 3 aulas falam sobre Nietzsche. Eterno Retorno é a última. Uma aula de aproximadamente 1h30, tentei dar um resumo bem resumido para a gente ter aqui esse bate-papo, esse momento. Então, vamos seguir observando o nosso inconsciente, nossos sonhos, nossas pulsões. Vamos ver o que a gente consegue colocar o pau na mesa para defender os nossos interesses. E quando a próxima carta sair, quem sabe eu faço um novo vídeo. Valeu!